Olá, sejam bem-vindos para o estudo do Vem e Segue-me desta semana. E como designação, temos Gênesis, do capítulo 24 ao capítulo 33. Eu sou Gustavo Pedrosa e convido você para que nós possamos destrinchar esses capítulos juntos e aprender importantes princípios que podem nortear as nossas vidas nos dias atuais. Começaremos pelo capítulo 24 de Gênesis, porque esse capítulo ele demonstra total preocupação de Abraão em prover as condições para que o convênio do Senhor se cumpra. Por isso, a questão de se casar fora do convênio pesava bastante sobre ele. É um dos capítulos mais longos de Gênesis, esse que estudaremos. Isaac, ele já tinha cerca de 40 anos, por aí, como nós podemos ver em Gênesis 25, 20, e era Isaac da idade de 40 anos, tá? Pode ser literal ou figurativo, dizendo que ele tinha muitos anos de vida. Ele precisava se casar para receber as bênçãos do convênio. Então ele não se casou tão cedo assim. Então isso nos dá esperança de podermos atingir esse ideal do casamento eterno, ainda sim em idade avançada. Ele precisava se casar para receber essas bênçãos, tá? Vamos ver aí no versículo 2: E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Se clicarmos na notinha de rodapé B, nós veremos que a tradução de Joseph Smith de Gênesis 24:2 substitui a palavra coxa pela palavra mão. Então, talvez seja algum juramento ou até mesmo como o nosso aperto de mão, tá bom? Não sabemos ao certo o nome deste servo, mas muitos interpretam como sendo Eliezer de Damasco, como vemos em Gênesis, capítulo 15, versículo 2. Então, talvez esse seja o mesmo Eliezer. Versículo 3: Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Jurar seria mais aí no sentido de declarar a verdade e seu compromisso de viver de acordo com declarações verdadeiras. Answer, em inglês, seria falar a verdade de volta. And swear, tá? Abraão faz preparativos para que essas bênçãos cheguem à sua linhagem. Ele não espera que Deus faça tudo. Isso já é uma lição para nós, tá? A gente deve fazer os preparativos para que Deus possa cumprir as suas promessas conosco. Não é deitarmos numa rede, sombra, água fresca e esperar que Deus cumpra tão somente e por si só as promessas que ele tem para nós, tá? No versículo 7, então, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Então, depois de fazer a parte dele, ele expressa confiança na promessa do Senhor e ele próprio promete ao servo que o anjo do Senhor iria preparando o caminho. Ou seja, eu faço a minha parte com o melhor que eu possuo, da melhor forma, e o Senhor preparará o resto. Tá? Esse pode ser um paralelo de como nós servimos ao Senhor. Tá? Nós fazemos o nosso máximo, fazemos tudo o que nós pudermos. E a promessa que nós temos é que o anjo do Senhor vai nos acompanhar
Como nós podemos ver em Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 88. E ele vai dizer exatamente o seguinte: E quem vos receber, lá estarei também. Pois irei adiante de vós. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor, para vos suster. Então, temos um chamado novo? Vamos lá, vamos em frente, vamos cumprir com esse chamado, sem temor, com o melhor que nós pudermos fazer. E esses anjos estarão ao nosso redor para nos suster. É promessa do Senhor. Versículo 10 de Gênesis 24. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. 10 camelos. Imaginem que Abraão possuía todos eles, tá? E ainda mais. Então, o camelo não era um animal barato, por assim dizer. Então, imagine como Abraão havia sido abençoado pela mão do Senhor. No versículo 12, disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze benevolência ao meu senhor Abraão. Observem a diligência deste servo para com Abraão, a quem ele chama de Senhor. Repara aí também que no versículo 65 do mesmo capítulo, tá? O servo já vai chamar Isaac de Senhor e ele vai se reportar a Isaac. Vejam só. E disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu Senhor, se referindo a Isaac, tá? Talvez Abraão ele nunca tenha chegado a conhecer Rebeca. Talvez ele nem tenha visto o resultado do seu esforço, tá? E aí, vem algo para nós, como é que a gente pode interpretar isso para nós hoje? Às vezes a gente está construindo para gerações futuras, para acontecimentos futuros. Talvez nós não usufruamos dessas bênçãos, outros usufruirão por nós, tá? Benevolência era uma palavra associada a convênios, tá? A gente viu aí no versículo 12: "Faze benevolência ao meu senhor Abraão". Então é uma linguagem de convênio. Cumprir um convênio era um ato de benevolência. Portanto, o servo aí ele está orando para que o convênio seja cumprido. Humildemente, o servo lembra que Deus está obrigado a fazer essas coisas por Abraão. Vamos ver versículos agora 11, 13 e 14. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água à tarde, na hora que as moças saíam a tirar água. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. E ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja aquela que designaste ao teu servo Isaque, e que eu saiba com isso que mostraste benevolência a meu senhor. Esse servo aí, ele já tinha um plano em mente. Vejam só, ele tinha um local, o poço, a hora, a hora que as moças saíam para tirar a água. E como, tá? Ela teria que dizer: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Vejam que ele já tinha o plano todo traçado em mente. Ele não deixou a cargo do Senhor. Ele tinha um local. Então, se nós desejamos ser abençoados, temos que estar no local correto.
tá? Temos que também estar no tempo correto, na hora em que as moças tiram água. E também temos que fazer da maneira correta, é o como dessa história. Benevolência, vocês veem novamente, que apareceu no versículo 14, tá? Ou seja, ele aí saberia que o convênio seria cumprido. As condições do acordo foram dadas pelo humilde servo, e o Senhor, ele as aceita, assim como ele aceita o melhor que nós pudermos fazer. Do nosso jeitinho imperfeito, mas com aquele esforço máximo. O Senhor, ele aceita esses termos do acordo. Queria chamar a atenção aí que um camelo sedento pode beber 130 litros de água em apenas 13 minutos, ou seja, 10 litros por minuto. Se esse fosse o caso, se tomarmos esses números, tá? Seria necessário 1.300 litros de água e 2 horas e 10 minutos para todos os camelos terem bebido, tá? É bem interessante, né? E vejam no versículo 15: "E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro." Ele nem terminou de fazer a oração dele, tá? Nem terminou de falar. O Senhor já estava cumprindo sua parte desse acordo. Às vezes pode ser assim a nossa vida. Às vezes pode ser como Abraão, que não conseguiu, talvez, conhecer o cumprimento desse convênio através de Rebeca. Mas às vezes pode ser bem imediato, nem terminamos a nossa oração e o Senhor já nos abençoa. Vamos ver do versículo 17 ao 20. Então, o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. E apressou-se e esvaziou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Vejam que essa sequência de versículos é uma correria só. O servo correu-lhe ao encontro. No 18, e apressou-se. Versículo 20, e apressou-se e correu outra vez. É para lá e para cá, é uma correria, tá? E ela continua correndo. E aí, é isso que dá admiração ao servo de Abraão. Vejam no versículo 21, e o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia feito prosperar a sua jornada ou não. Então, primeiro, tá? Esse servo de Abraão, ele se admira com toda essa correria. Não é assim que nós podemos ser em nossas vidas, nosso tempo preenchido com coisas boas, as coisas do Senhor. E a gente se admira, puxa, como o irmão X, Y, Z consegue fazer tudo isso, né? Não é um motivo aí de desânimo para nós, puxa, eu não consigo. Mas, um exemplo, vamos correr como Rebeca, para lá e para cá sem parar, 1 minuto, sempre ocupando nossa mente com virtude, adornando os pensamentos com virtude. Rebeca, ela foi criada com o princípio do trabalho e já estava entranhado, arraigado em seu ser, provavelmente infundido aí por seus bons pais. Era natural para Rebeca estar servindo, como deve ser natural para nós. Encontrando alguma pessoa que precise de auxílio, nós devemos acorrê-la, devemos correr, se apressar, correr de novo para ajudar os filhos de Deus que necessitam. Tá? No versículo 21 também diz que o servo calou-se
para saber se o Senhor havia feito prosperar. Eu posso interpretar aqui que ele estava ponderando, analisando a situação para prontamente reconhecer a mão do Senhor naquilo tudo que estava se desenrolando frente aos seus olhos. Quantas vezes nós não precisamos nos dar esse tempo, nos calar para que nós possamos, como diz o famoso hino, contar as bênçãos. Precisamos desse tempinho de contemplação para que nós possamos reconhecer a mão do Senhor em todas as coisas. Versículo 22: E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. Tá? Pendente aí, a gente pode ver a nota de rodapé A. Seria um anel, tá? Seria talvez a aliança. Versículo 47, ele explica que tipo de anel é esse. Não era bem a aliança que nós temos hoje para colocar no dedo. Vejam aí no versículo 47. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto. E se quiser clicar na notinha de rodapé A do hebraico, é um anel no seu nariz. É um piercing no nariz, tá? Provavelmente era um piercing parecido com o que nós vemos hoje, tá? E é bastante comum, por exemplo, na Índia, na asa do nariz, ligado com uma correntinha fina à orelha, tá? Ou pode ser aquele piercing do septo nasal. Essas 2 pulseiras aí, que ele disse que deu a ela, no versículo 22, tá? Ele é específico, dizer 2 pulseiras. Representava aí a mulher e o homem, por isso que 2 pulseiras, criando uma nova família. Era um presente que já denunciava o propósito daquele servo. Então ela já sabia no que estava se metendo, tá bom? Versículo 26. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. É uma declaração do servo, uma declaração da fé dele, como Abraão declarou a sua no versículo 7. Podem puxar uma setinha se quiserem para o versículo 7, quando ele disse que o Senhor vai fazer cumprir as promessas. Ali foi Abraão declarando a sua fé, aqui o servo declarando a sua fé, tá? A gente deve reconhecer o Senhor sempre. Vejam lá no versículo 52, e aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Devemos reconhecer sempre a mão do Senhor. Tá? Versículo 27. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Vejam, novamente, benevolência, tá? Uma linguagem de convênio, ou seja, cumprir convênios, ok? O Senhor me guiou. Ele diz aí, ó, quanto a mim, o Senhor me guiou. Talvez seja já o cumprimento da promessa de Abraão, que foi dada para esse servo no versículo 7, tá? Quando ele disse, né, ele enviará o seu anjo adiante da tua face. Então, o servo aí reconhece que o Senhor o havia guiado, tá? A gente pode associar a isso as palavras do elder Dieter Uchtdorf, Nossa Restauração Diária. Foi o título do discurso que ele deu na Conferência Geral de outubro de 2021, onde ele diz que Jesus Cristo é o caminho. Ele é o guia e ele é o caminho.
Versículo 28. E a donzela correu, mais uma vez, ó, e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. É uma correria que não acaba para Rebeca. Ela sabe o que está acontecendo. Reparem aí que é a casa de sua mãe. A gente evidencia a liderança dela. Talvez Betuel fosse falecido, não sabemos. Há uma outra referência a ele aí, Betuel, no versículo 50. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu esse assunto, não podemos falar-te mal ou bem, tá? Então nós não sabemos muito a respeito. Mas todas as negociações aí são feitas por ela e Labão, a casa da mãe dela, ou seja, ela a mãe e Labão, que era aí o irmão de Rebeca, tá? No versículo 50, que também acabamos de ler, reconhecem que isso foi negócio do Senhor, tá? Quem seriam eles então para interferir nesse negócio, nesse propósito do Senhor? Eles eram crentes no Senhor, eles eram servos fiéis também. No versículo 29, não é de se espantar, e Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele homem à fonte, mas correria. Labão agora é o corredor da vez. Provavelmente eles viram que o negócio era bom demais para ser verdade. E aí eles agarram ou querem agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, com tudo que eles têm. Reparem também na hospitalidade que a gente já discutiu, tá? Na aula passada, e vejam aqui, ó, versículo 31 e 32, e disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então foi aquele homem à casa e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Tá? Era levado bem a sério essa hospitalidade no Oriente Médio. No versículo 33, depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Vejam aí como o servo deixa suas necessidades para depois. Antes, ele coloca a vontade do seu Senhor. E não pode ser assim conosco hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu deixo meus apetites, deixo minhas paixões, deixo minhas vontades, para que eu busque primeiro o reino de Deus, a vontade do meu Senhor. Versículo 40. E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e fará prosperar o teu caminho para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Também aí é feita uma referência à promessa do anjo que Abraão deu para esse servo lá do versículo 7. Tá? Vamos pular um pouquinho, versículos aí 55 e 56. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor fez prosperar o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte a meu Senhor. Nós não devemos adiar as coisas do Senhor. Não devemos procrastinar as coisas do Senhor. Ah, amanhã eu faço isso. O servo, ele está muito preocupado em cumprir a sua tarefa. Vai que nesses 10 dias aí aparece alguma outra coisa, algum outro homem, alguma outra proposta de casamento, né? Ah, só 10 dias? O que que custa? Pode fazer grande diferença, principalmente nesse tempo acelerado que nós vivemos hoje. Só mais 10 dias e eu me batizo? Só mais 10 dias e eu começo a frequentar a igreja? Só mais 10 dias e eu largo o cigarro? E por aí vai. Então não devemos adiar as coisas do Senhor.
Versículo 57. E disseram: chamemos a donzela e perguntemos a ela. Essa é a solução apresentada. Vamos então perguntar a Rebeca o que, é que ela acha. Tá? Versículo 58. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? E ela respondeu: irei. 1 Nef 3, 7. Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. É uma declaração de fé de Rebeca. Nós vimos Abraão declarando sua fé, o servo declarando a sua fé, e agora Rebeca declarando a sua fé. Vejam como há diversas maneiras de declararmos que nós possuímos essa fé. Simplesmente, irei. Versículo 59. Então despediram sua irmã Rebeca e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. Essa ama aí, se vocês virem em Gênesis 35, 8, e morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chamou pelo nome de Alon Bacute. Tá? Essa aí era a Débora. Ela cuida de Raquel quando esta dá à luz. Tá? Versículo 60. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus inimigos. O irmão e a mãe a abençoam, tá? Sê tu a mãe de milhares. Ecoa aí a promessa que foi dada a Sara em Gênesis 17, 16. A gente deve lembrar que Deus já previa reis para Israel, já que ele assim promete nesse versículo, tá bom? Então nós podemos ver a presciência aí do Senhor e a onisciência dele. Então Rebeca pode ser um símbolo da igreja, já que Isaac é um símbolo de Cristo. Seus atributos e respostas são um tipo de nós como membros da igreja. Ela simboliza talvez a nós como esses membros da igreja, de como nós respondemos ao Salvador quando ele nos dá ordens. A correria dela vai então adquirir um novo significado. Nós devemos ser bem rápidos em responder à voz do Senhor. Versículo 62. Ora, Isaac vinha de onde se vem do poço de Berlairoi, porque habitava na terra do sul. Notem aí onde Isaac ele está morando, tá? O poço Berlairoi. É o poço que Agar deu o nome. É o poço onde ela recebe a visita do anjo do Senhor. E o nome Berlairoi significa o Deus que me vê. Então essa família não foi esquecida. Esse lugar torna-se importante aí para todos eles, tá? É um lugar importante, tanto para a família aí de Agar, quanto para a família de Abraão e Sara, tá? Versículo 65, e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. A gente já viu que o servo chama já Isaac de Senhor nessa passagem, tá? Sobre o véu aí, a gente não sabe o significado do véu. Não era uma questão de modéstia, como alguns gostam de pôr. Talvez fosse parte da vestimenta dela que a tornava mais bonita, tá? Talvez quando a gente sabe que está vindo alguém que a gente tem algum sentimento, coisa do tipo, a gente vê se o cabelo está arrumado, talvez seja assim, tá? Comentando ainda o servo ter chamado Isaac de Senhor, talvez Abraão ele já tenha morrido aí nesse espaço de tempo. Em Gênesis 25, 8, talvez tenha indícios disso. Tá?
E ainda, em Gênesis 25:8, a gente pode ver aqui, ó. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, tá? Eh, esse congregado ao seu povo pode ser aí no sentido de estar reunido, não só no túmulo da família, mas no mundo espiritual com os entes queridos que já haviam falecido. Isso também é dito, tá, de Ismael. A gente pode ver que ele diz também que foi congregado com o seu povo em Gênesis 25:17, e morreu e foi congregado ao seu povo, tá? Talvez aí mais uma menção, que ele foi reunido, tá, a esses, antepassados dele, que eram também antepassados aí de Abraão. Vejam no versículo 9 ainda de Gênesis 25: "E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efrom, filho de Zoar, o heteu, que estava em frente de Manre." Demonstra aí que Abraão ele nunca se esqueceu desse filho, Ismael. Eles estavam em contato. Ismael não era o líder do convênio, mas ele estava lá e tinha também promessas para ele, tá? Agora, nós vamos analisar um pouquinho este capítulo que acabamos de ler alguns versículos, Gênesis 25. Pode ser, tá, que não estejam em ordem cronológica. Então a gente não deve tomar como esses fatos aconteceram depois do 24 e por aí vai, tá certo? Então vamos ver o versículo 1. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Aí a gente vê a terceira esposa de Abraão, Quetura. Ela deu 6 filhos a Abraão. Reparem em Midian, no versículo 2, ela é citada, tá? O sogro de Moisés era Jetro, um midianita. Os midianitas eram pessoas do convênio. Havia sacerdócio lá. Jetro ordena Moisés ao sacerdócio de Melquisedeque. Não era só Isaac, há muito mais aí acontecendo, tá? Versículo 6 de Gênesis 25. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Abraão deu presentes a esses filhos e possivelmente e provavelmente sacerdócio. Imagino aí, talvez, se a palavra presentes fossem traduzidas como dons, porque em inglês a palavra é gifts, que é a mesma palavra para presentes e dons. Mas Isaac era o que seria o sucessor, como podemos conferir no versículo 5. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Talvez todos os dons a Isaac. Para os outros filhos, ele deu alguns dons, ok? Alguns ofícios do sacerdócio, talvez. Versículo 21 aí de Gênesis 25. E Isaac suplicou ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e sua mulher, Rebeca, concebeu. Abraão ora, tá? Por conta da esterilidade de sua esposa naquela época. Os eventos aí do capítulo 26 parecem acontecer antes que ela tivesse tido os filhos aí, antes que Rebeca tivesse tido os filhos. Por isso que nós não devemos tomar como uma ordem cronológica exata, tá? Porque Gênesis 26 não tem nenhuma evidência aí de crianças viajando com eles nessa peregrinação por conta da fome
que estava assolando a região. O Senhor diz que Isaac não precisaria ir tão longe quanto o Egito, mas que ele fosse a terra que o próprio Senhor indicaria, que era Gerar, na Filístia ou Filisteia. Vejam aí no versículo 1 de Gênesis 26, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Tá? Era chamada pelos gregos e romanos de Palestina. Mas antes, o que o Senhor fala para ele? Vejam no versículo 3 e 4 de Gênesis 26. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que jurei a teu pai, Abraão. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Esses versículos aí tratam mais uma vez do convênio abraâmico, que é renovado com Isaac. Vamos ver nos versículos 24 e 25. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por causa de meu servo Abraão. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Tá? É mais um paralelo com a vida de Abrão, tá? Que posteriormente foi Abraão. Vejam no versículo 7, mais ainda esse paralelo. E perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher. Disse: É minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por causa de Rebeca, porque era formosa à vista. Tá? Então, esse versículo ainda sugere que era na juventude de Rebeca. Por isso que muitos dos estudiosos dizem que esses eventos aconteceram antes aí de Gênesis 25. Versículo 8. Para um debate aí sobre esse irmã, a aula passada nós pudemos falar um pouquinho dessa linha geracional, como todos aqueles que estavam nessa mesma linha geracional eram chamados aí de irmão e irmã. Tá? Versículo 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com sua mulher, Rebeca. Tá? Abimeleque viu aí que a brincadeira não era a brincadeira do tipo que um irmão teria com uma irmã. Então, talvez seja um eufemismo, tá? Para a manutenção da relação sexual entre os dois. Ele viu que a brincadeira não era, tá? Uma brincadeira de irmão, irmã. Era muito além disso, tá bom? Talvez seja um eufemismo para a relação sexual dos dois. Versículos 12 a 13. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia se engrandecendo até que se tornou muito poderoso. Então o Senhor, ele abençoa Isaque grandemente. Dá até para a gente cruzar com Mateus capítulo 13, versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Também, se quiserem um debate mais aprofundado sobre esses 60, 100, 30, pode conferir o vídeo que deixarei no card sobre nosso comentário das parábolas de Jesus Cristo. Fato aqui é que Isaac foi muito abençoado. Esaú só vai aparecer nos 2 últimos versículos do capítulo 26, o que dá mais força ainda à teoria de que Esaú e Jacó, eles não foram gerados no capítulo 25, como parece
a primeira lida aí. Então vamos voltar um pouquinho para Gênesis 25. Observem aí o fato do Senhor falar com Rebeca antes dela ter filhos, o que mostra que ela é valiosa ao Senhor, mesmo estando fora do padrão aceito por aquela sociedade, tá? O padrão de ter filhos, e ela não tinha, tá? Esse ter filhos naquela época demonstrava o valor de uma mulher, ok? Então a gente pode ver como ela era valorosa ao Senhor, mesmo que para a sociedade não tivesse tanto valor. Se a gente vir do 12 ao 16, a gente vai ter falando sobre Ismael, tá? Essa é a descendência, promessas que foram feitas aí à descendência de Ismael. Ele não foi esquecido, e o cumprimento do convênio também por meio de Ismael, tá? Ainda em Gênesis 25, no versículo 22, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que estou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Ela sentia que a gestação aí estava diferente. Talvez um desconforto além do que ela já ouvira de outras mulheres. Talvez um curso meio diferente do que ela já tinha visto e acompanhado outras mulheres. Então ela foi perguntar ao Senhor. E aí o Senhor fala com ela, no 23, e o Senhor lhe diz: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Essa foi a revelação que Rebeca recebeu do Senhor. Ela já sabia, desde sempre, que Jacó seria maior que Esaú. 24 a 26 de Gênesis 25, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele como um manto de pelos. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão com a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando os gerou. Então, a gente sabe pelo versículo 26 que haviam se passado 20 anos desde o casamento para que eles tivessem filhos. A gente viu que Isaac já era da idade de 40 anos. 2, tá? O Jacó aí tá segurando no calcanhar, tá? Aí diz que a tradução do nome Jacó é ser suplantador ou aquele que alcança longe. Em inglês seria overreacher, aquele que alcança longe, tá? Isso já pode nos mostrar alguma coisa, né? Aquele que vai longe, aquele que pensa lá na frente, aquele que tenta alcançar sempre longe. Versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. É a mesma palavra que é usada para descrever Noé em Gênesis 6, 9. Se a gente, eh, se a gente for ver, ok? Esse simples, clica na notinha de rodapé, vocês vão ver que do hebraico é inteiro, completo, perfeito, singelo, simples. A descrição de Noé é que era um homem perfeito. Jacó tem a mesma descrição de Noé. Era perfeito, tá? Andava também com Deus. Versículo 28. Isaac amava Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Essa era uma conexão maior, esse amar aí. É uma compatibilidade de gênios, talvez. Como ter aquele filho que pareça mais contigo, você tem talvez essa conexão maior, tá?
Mas o amor era igual, claro, entre os dois. Versículo 30. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então, vejam que guisado aparece em itálico, tá? Esses itálicos que aparecem na Bíblia foram adicionados pelo tradutor, ok? Para a gente poder compreender melhor o texto. Mas o guisado tem as mesmas três raízes consonantais de vermelho, de Edom. Tá? O mais interessante aí é que a raiz da palavra Adão, Adam, está presente nesse jogo aí de palavras Edom, Hadom, tá? Hadam, Adão, Hadom, Edom. Seria talvez, então, uma referência à queda de Adão por algo ingerido, algo da terra que o tirou da posição superior que ele gozava? Lembrem-se aí que Esaú era o maior e termina caindo para que o menor possa dominá-lo como o Senhor havia prometido, ok? Então, talvez tenhamos mais uma vez um elemento simbólico dessa queda. No versículo 31, então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Alguns referem-se aí como a lei da primogenitura. O filho mais velho, caso morresse o seu pai, teria uma herança dobrada, ou seja, 2 vezes mais do que qualquer um da família receberia. Mas, junto com esse recebimento dobrado, viriam obrigações atreladas. Ele seria responsável pelo bem-estar espiritual e temporal dos irmãos, da mãe, se ainda estivesse viva, de irmãs que não tivessem se casado. Era também obrigação de ser um remidor ou resgatador, caso a família tivesse problemas legais. A herança maior seria para que financeiramente ele tivesse condições de desempenhar esse papel. Ele também seria o líder espiritual, o pai da família agora. Então, simbolicamente, representava Jesus Cristo. Ele é o primogênito. Ele nos resgata. Ele cuida de nós. Tá? Em Gênesis 27, 36, vamos ver lá. Aparecem duas bênçãos distintas. Então disse ele: Não foi com razão o seu nome chamado Jacó, tanto que já 2 vezes me suplantou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse ele: Não reservaste, pois, para mim, bênção alguma, tá? Então a gente tem duas bênçãos aí para Jacó, tá? Que eram bênçãos que acompanhariam essa primogenitura, a bênção paterna e a bênção de ser o guardião do convênio abraâmico de sua geração. Em Hebreus 12:16, tá? Paulo ele comenta o desprezo com que Esaú tratou esse direito tão sagrado. Ele não tinha a mínima apreciação pelas bênçãos e obrigações desse direito. Talvez hajamos assim quando nós não damos a mínima para o convênio abraâmico, não temos nem conhecimento dele, não sabemos nem quais são as nossas obrigações, não estamos nem aí para isso. Talvez seja um pouquinho de Esaú, do homem natural em nós, ok? No versículo 32, e disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá a primogenitura? A gente aí pode ver mesmo
desprezo que ele trata a primogenitura. E vejam aí a palavra em itálico, né? Servirá, tá? Que foi acrescentada para a gente entender o texto. Mas há algum guisado hoje que esteja nos distraindo de bênçãos que são mais valiosas, das bênçãos do convênio? O que é que nós estamos fazendo para apreciar essas bênçãos que o Senhor tem nos dado? Talvez seja o guisado do dinheiro, talvez seja o guisado da gratificação pessoal, sexual, talvez seja a gratificação dos prazeres do mundo, do status social. São esses guisados que estão nos tirando as bênçãos eternas e do convênio do Senhor. Versículo 34: E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. E podem associar a esse versículo um discurso muito bom de Dallin A. Oaks na Conferência Geral de outubro de 1985. E o título é Spirituality, tá? Então, pode ler em conjunto que vai abrir muito mais a sua mente sobre esse assunto. Gênesis 26 agora, a gente fez um mix, né, para lá e para cá. Vamos ver em Gênesis 26, 34 e 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Basemat, filha de Elon, o Eteu. E elas foram para Isaque e para Rebeca uma amargura de espírito, tá? Vocês veem aí que talvez essa tenha sido a gota d'água. Foi se casar fora do convênio. Se a gente vir em Gênesis 27, versículo 46, e disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são, das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Então elas estavam bem angustiadas por essa possibilidade aí dele casar fora do convênio. Rebeca, ela sabia desde o início que Jacó seria o abençoado. E ela intervém justamente quando seu marido, né, talvez vá fazer a coisa que não era mais aconselhada. Vocês vão ver aí no versículo 3 e 4. Agora, pois, toma as tuas armas, do capítulo 27 de Gênesis, e tu aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe, antes que eu morra. Tá? Rebeca, ela ouve isso e já liga a bênção da primogenitura, que ela já tinha a revelação, ok? Então ela já ouve isso e ela já vamos fazer com que se cumpra a promessa do Senhor. Talvez a lição a ser aprendida aqui é que o Senhor ele valoriza mais um comportamento justo, reto, íntegro, do que uma ordem de nascimento ou uma convenção da sociedade. Primogenitura era importante, mas ainda mais a retidão desse primogênito. Isaac poderia ter revogado se fosse uma enganação. Se, como muitos interpretam que ela enganou a Isaac, ele poderia ter revogado essa bênção. Mas ele confirma, vocês vejam lá no versículo 33, ó. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matrou-se? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o. Sim, ele será bendito. Então Isaque confirma a bênção. Ele não tira a bênção, tá? Então vamos ver como isso aconteceu. Isso que para muitos foi um engano, mas não, foi cumprimento da promessa do Senhor. Talvez da forma, né, humana que a Rebeca, né, conseguiu fazer com que
o Senhor cumprisse sua promessa. Fez a parte dela, da mesma forma que Abraão fez com o servo, né? Versículo 12. Talvez me apalpe o meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim, trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. Jacó, ele seria enganado, e Jacó, ele já sente pesar a sua consciência por conta disso. Mas no versículo 13, e disse-lhe a sua mãe, Rebeca, né? Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai, trazemos. Rebeca diz para jogar a culpa nas costas dela. Tá? Não sabemos aí se é justificação, inspiração, ajuda para o marido fazer a coisa certa. A gente não tem todos os detalhes dessa história. Versículo 15. Depois tomou Rebeca as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. De acordo com a Midrash judaica, tá? Essas melhores vestes eram as vestimentas sumos sacerdotais com as quais Deus vestiu Adão, que foram passadas de Adão para Noé, Sem, Abraão, Isaque e Esaú como seu primogênito. E aqui eu queria também chamar a atenção e vamos cruzar com Zacarias, ainda no Velho Testamento, capítulo 13, versículo 4. Olha que interessante. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizar. Nem eles se vestirão mais de manto de pelos para mentirem. Aí o profeta está advertindo contra os falsos profetas, que se vestem com mantos de pelos para enganar as pessoas. Então, por essas vestes, eles reconheciam os representantes do Senhor. E aí a gente já pode imediatamente, né, lembrar das palavras do Senhor no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tá? Então, o Senhor adverte que por fora eles estavam com essas vestimentas de peles, mas interiormente eram lobos. E a gente pode, então, lembrar da túnica de José. Em Gênesis, a gente vai voltar, avançar um pouco, desculpe-me, Gênesis 37, versículo 3. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. A gente não tem o relato completo, nem a tradução de Joseph Smith a gente tem desse relato, que não sabemos. Mas uma bênção legítima, a gente pode afirmar, não é conseguida por uma artimanha, porque ninguém pode enganar ao Senhor. Então, foi todo um processo legítimo, não devemos pensar que foi uma enganação da parte dela. Talvez Rebeca tenha sido justamente um instrumento na mão do Senhor para que a coisa certa fosse feita, tá bom? E se a gente invertesse os papéis? Nossa aceitação talvez fosse bem melhor, tá? Quando a mulher age nas escrituras, parece que a gente sempre tende a pensar como enganação, como se ela não estivesse no lugar adequado. Eva, Rebeca, ok? Talvez esse é um fruto aí do patriarcalismo mundano, a misoginia que é instalada em nós por conta da corrupção da sociedade. E aí, toda vez que a gente lê esses relatos, a gente acha como fugindo do padrão do Senhor. Vejam que Bruce R. McConkie falou no seu discurso em janeiro de 1979, o discurso é Our Sisters from the Beginning, e diz o seguinte: as mulheres são designadas, como Rebeca,
para serem guias e faróis de retidão na unidade familiar e para arquitetar e fazer arranjos para que as coisas sejam feitas de forma a resultar na salvação de mais dos filhos do Pai. Então, é desígnio das mulheres que elas estejam ali para que a gente possa fazer as coisas certas, para que o Senhor possa cumprir as suas promessas. Vamos ver Hebreus, capítulo 11, versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Paulo, então, ele explica aí que a bênção dada a Isaque foi dada pela fé, ou seja, pelo Espírito, não foi algo físico, não foi pela visão de Isaque que já estava ruim, tá? Foi um ato de fé. Então não temos que imaginar que foi uma enganação, não temos que imaginar que foi qualquer coisa desse tipo, tá? Não é isso que diz o relato sagrado. Gênesis 27, agora versículos 28 a 29. Assim, pois, Deus te dê do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se curvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Reflete aí um pouco da revelação que foi dada a Rebeca, que ela teve antes do nascimento dos meninos. Também ecoa o convênio abraâmico. A gente pode avançar para Gênesis 28, 3 e 4. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. E aí já soa bem como o convênio abraâmico. Gênesis 27, versículo 41. E Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei meu irmão, Jacó. A ira de Esaú. Mas não foi ele mesmo que vendeu a sua bênção, foi ele que desprezou as bênçãos que o Senhor tinha. E aí, quando é dado a outro, ele fica irado. Que, né? Por que quando vemos uma bênção que era prometida para nós ser repassada para outro por causa da nossa infidelidade, a gente se revolta contra o Senhor, deseja o mal a outra pessoa? Por quê? Esses sentimentos não são do Senhor. Versículo 46. E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Rebeca, ela externa aí preocupação por Jacó, para que ele não se case fora do convênio, como havia feito Esaú. Eles tomam e vão tomar providências, né, para que isso não se repita. Na verdade, a providência já estava sendo tomada quando ela o manda ficar com Labão, no versículo 43. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, foge para junto de meu irmão Labão, em Harã. Vê como Rebeca já está fazendo tudo. Ela fez tudo para cumprir a promessa do Senhor relativa a Jacó, e agora ela faz tudo para que Jacó continue cumprindo com os convênios do Senhor. Bruce McConaughey, em maio de 1978, também diz o seguinte: que maravilhoso exemplo Rebeca deixou para todas as mulheres da igreja. Não apenas orou e obteve revelação pessoal quando necessitou, mas influenciou seu marido e seu filho para que fizessem o que era necessário para que Jacó casasse na igreja e com a sua amada Raquel ganhasse a vida eterna. Então, olha a importância das mães nesse processo, da mulher
na família, tá? Ah, eu queria aqui talvez fazer uma parte, porque a gente já está falando quase que de Israel, tá bom? Então a gente precisa entender que as 10 tribos perdidas é uma expressão idiomática da Bíblia, significando aí a maioria das tribos que já estava espalhada. Nefe atesta isso já por volta de 600 antes de Cristo, em 1 Nefe 21, quando ele cita Isaías. Todos nós somos descendentes de Israel, literalmente. A sua bênção patriarcal, quando você vai ao patriarca moderno hoje, ela só te dá um lampejo, mas nem de longe conta toda a história de Israel, tá? Mas tenha certeza que sim, nós todos somos descendentes deste Israel, tá? Capítulo 28 de Gênesis, versículos 1 e 2. Isaac chamou Jacó e abençoou, e ordenou-lhe, e disse-lhe: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Isaac deixa bem clara a intenção de que Jacó não deve se casar de fora do convênio. Padã Aram aí é a atual Síria de hoje. Versículo 4. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Isaac, ele não revoga a bênção anterior. Ele poderia ter feito se achasse que foi um engano ou que foi um erro da parte dele. Poderia, mas não foi o que ele fez. Tá? Ele entendeu o propósito e o plano do Senhor, que já havia sido revelado a Rebeca. Tá? Acho que essa é a hora que Abraão dizia: minha esposa estava certa. E todo marido sabe, né? Que chega a hora, talvez todas as vezes, de dizer: minha esposa estava certa. Tá? Versículo 10 de Gênesis 28. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã. Ele viajava aí rumo ao norte. Era cerca de 80 quilômetros para chegar a Jerusalém e mais 16 quilômetros para chegar a Betel, que foi o local da revelação que ele teve. Talvez uns 3 dias de viagem, como foi para Abraão e Isaac. Então, Gênesis 28 vai ser famoso, capítulo famoso, por falar da escada de Jacó. E podem até anotar no título do capítulo, a escada de Jacó. Versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Esse local é o mencionado em Gênesis 12 e 13, onde Abraão constrói um altar entre a cidade de Betel e a cidade de Ai. Já era um local, vamos dizer, sagrado. Já era um templo, um tabernáculo, um protótipo disso, tá? Um símbolo disso. Versículos 12 a 14. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão todas as famílias da terra abençoadas. Que metáfora aí poderosa nesse versículo 14, o pó da terra. E olhe que havia muito pó ali. Tua semente será como o pó da terra num lugar que era muito poeirento. A Abraão foi prometido como estrelas no céu, como areia da praia. O Senhor ele complementa que se espalhará
por sobre toda a terra, assim como o pó é carregado para todos os lugares pelo vento. Ele promete o mesmo que foi prometido a Abraão e Isaque. Chegará o tempo quando todos serão de Israel, à medida que a restauração avança. Essa é a coligação de Israel, tanto neste lado do véu quanto do outro lado. As tribos, elas não virão só do norte. É um erro que a gente aí começa a propagar da seção 133 de Doutrina e Convênios, versículos 23 e 26. Mas Jeremias, ele diz do norte e de todas as terras. A gente pode conferir em Jeremias 16, 15 e capítulo 23, 8 também de Jeremias. É de todo lugar. Nef se vale de Isaías 49, que eu já mencionei em 1 Nef 21, para explicar a coligação que seria feita com Israel. Sonho, no versículo 12, e sonhou, né? Carrega em si o contexto de visão na palavra hebraica Yahalom. Talvez seja uma visão. É um sonho revelatório. A escada, tá? Que é serlam em hebraico, não significa uma escada de construção que nós conhecemos, mas é uma escadaria, tá? Um degraus ou mesmo até uma rampa, tá? Não é tipo essa escada de pé vertical. Os anjos de Deus, em hebraico, que aí, né, citado, é o Malakai Elohim, que a gente vê na Bíblia quase 50% das vezes que aparece sendo traduzido como mensageiros. Por exemplo, Malaquias significa meu mensageiro, Malakai, ok? Jeová, ele está falando com Jacó e fazendo convênios. Na tradução de Joseph Smith, ok? Desculpa, nos ensinamentos do profeta Joseph Smith, ele diz o seguinte, ó, Paulo subiu ao terceiro céu e podia entender que os 3 degraus principais da escada de Jacó eram as glórias ou reinos celestial, terrestrial e celestial, onde Paulo viu e ouviu coisas que não lhe era lícito pronunciar. Okay? Esses convênios que Jacó fazia com Deus incluía os convênios de Abraão e Isaac. É a nossa jornada no templo. Qualquer membro investido santo dos últimos dias pode enxergar o que está acontecendo com Jacó no topo daquela montanha. Então, ó, primeiro, ele faz convênios e recebe convênios. Segundo, uma situação aí que é num contexto de revelação, uma situação revelatória. Terceiro, ele está com o Senhor. Quarto, enquanto anjos ou mensageiros sobem e descem da presença de Deus. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês, tá? Onde vocês vão poder ver a sala de investidura do templo de Salt Lake. É a sala celestial e reparem na escada que está postada aí. E eu tenho uma citação de Marion G. Romney, no seu discurso de março de 1971, intitulado Temples, Gates to Heaven. Ele diz o seguinte: Jacó percebeu que os convênios que fazia com o Senhor ali eram os degraus da escada que ele mesmo teria que galgar para obter as bênçãos prometidas. Bênçãos que o habilitariam a entrar nos céus e se reunir com o Senhor. Os templos são para nós o que Betel foi para Jacó. Muito interessante, né? Versículo 19. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Tá? Se a gente clicar em Betel,
na nota de rodapé, diz que é a casa de Deus. Ou, como a gente está mais familiarizado hoje na nossa linguagem, a casa do Senhor, o templo. Olha que interessante, tá? E aí, vocês podem lembrar, quando veem essa escada, das palavras que nós ouvimos na investidura: desçamos. Era uma palavra que era repetida várias e várias vezes. Nas investiduras mais antigas, naquela sessão, desçamos. Também, talvez descendo a escada, versículo 16. Tendo acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Jacó, ele nem esperava encontrar o Senhor num lugar tão desolado. Assim como em alguns momentos mais difíceis de nossa vida, a gente não espera encontrar o Senhor, mas Ele está lá, tá? Talvez nos momentos mais tristes, mais sombrios, o Senhor, Ele está lá e a gente nem espera encontrá-lo, como Jacó não esperava encontrar o Senhor. Versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Várias culturas cananitas faziam essa demonstração com uma pedra erguida. Simbolizava aí a divindade. Aqui, Jacó está representando a verdadeira divindade, a verdadeira deidade. Tá? Vamos chamar a atenção para um termo que a gente vai ver recorrente. Efraim vai ser um termo geral para pessoas de todas as tribos da coligação. Todos são de Efraim. É o termo genérico para todas essas tribos do norte, para todas as tribos que foram espalhadas. Tá bom? Versículo 17: E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. É a definição do templo. Tá? Terrível aí não é de causar medo, é de ser maravilhoso, de ser assombroso. Versículos 20 a 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e roupas para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que pus por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Podemos então olhar nesse voto, tá? Esse juramento, o convênio de Jacó e Deus, com olhos para as ordenanças do templo, tá? Ele diz aí, ó, Deus seja comigo, me guardar nesta viagem, ou seja, proteção nessa vida, me dá pão para comer, o sacramento, esse símbolo do convênio, roupas para vestir, os garments do santo sacerdócio, e em paz retornar à casa do meu pai, ou seja, a nossa morada eterna, a vida eterna. Olha que interessante, né? Em Gênesis 29, nós vamos ver aí a ironia de Jacó, suplantador, é isso que diz o nome, né? Aquele que engana. Ele, Jacó, vai ser enganado por seu sogro, recebendo Lia ao invés de Raquel. No versículo 20, a gente pode ver o amor que ele tinha por Raquel. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Tá? E aí, eu gostaria de fazer uma pausa aqui para lermos um trechinho do Sermão do Mandato de 1643 do padre Antônio Vieira, onde ele discute o tempo como um remédio do amor, citando justamente Jacó
e Raquel. E diz o seguinte: olha que belo. De Jacó, dizia a escritura que, sendo 7 os anos que serviu por Raquel, lhe pareciam poucos dias, porque era grande o amor com que a amava. Não seria Jacó tão celebrada figura de Cristo se também o seu amor não tivesse a propriedade de diminuir o tempo. Mas nesta mesma diminuição, é necessário advertir que os anos que a Jacó lhe pareciam poucos dias não foram só 7, senão muitos mais ou muito maiores. Assim como o gosto faz os dias breves, assim o trabalho os faz longos. A Abraão disse Deus que seus descendentes serviriam aos egípcios 400 anos, sendo que serviram 100 anos somente, porque o trabalho dobra e redobra o tempo, e 100 anos de servir são 400 anos de padecer. Do mesmo modo, se hão de contar os anos de Jacó. Jacó serviu com tanto trabalho de dia e de noite, como ele bem encareceu a Labão, não sendo os enganos e trapaças do mesmo Labão a menor parte do seu grande trabalho. Logo, assim como o amor de Jacó diminuía os anos por uma parte, assim o trabalho os acrescentava por outra e, concorrendo juntamente o amor a diminuir e o trabalho a acrescentar os mesmos anos, já que eles se não multiplicassem tanto que fossem 3 vezes dobrados, ao menos haviam de ficar inteiros. Como podia logo ser que a Jacó lhe não parecessem anos, senão dias, e esses poucos? Não há dúvida que esta mesma que parece implicação é o maior encarecimento do amor de Jacó. O tempo fazia os anos, o trabalho multiplicava o tempo, mas o amor de Jacó, maior que o trabalho e maior que o tempo, não só diminuía os anos que fazia o tempo, senão também os que multiplicava o trabalho. Com o gosto de servir, diminuía o amor uns anos, com o gosto de padecer, diminuía os outros, e por isso, ainda que fossem anos sobre anos, e muitos sobre muitos, todos eles lhe pareciam dias e poucos dias. Muito estimara eu que estes dias do amor de Jacó, que a Escritura chama poucos, nos dissesse também a mesma Escritura quantos eram ou quantos seriam. Mas, dado, impossivelmente, que cada ano lhe parecesse um só dia, ainda o amor do figurado excede infinitamente ao da figura, e o de Jesus ao de Jacó. No tempo que diminuiu o amor de Cristo, entra também o tempo de sua paixão. E se o trabalho acrescenta e multiplica o tempo à medida do que se padece, quem poderá medir neste caso o tempo com o trabalho e a duração do que o Senhor padecia com o excesso do que padeceu? Padeceu Cristo em sua paixão, como provam todos os teólogos com São Tomás, mais do que padeceram, nem hão de padecer todos os homens, desde o princípio até o fim do mundo. Os tormentos em si mesmos eram acerbíssimos e fazia-os incomparavelmente maiores a delicadeza do sujeito, a viveza da apreensão, a tristeza suma, bastante ela só a tirar a vida e, sobretudo, o conhecimento compreensível da injúria infinita cometida contra Deus naquele e em todos os pecados do gênero humano. E quantos séculos de padecer, desculpa, vos parece que caberiam naquelas compridíssimas horas? Foram tão compridas, que bastou a duração delas para satisfazer pela eternidade das penas do inferno, que com a mesma duração se pagavam. E que sendo tão compridas, ou tão eternas aquelas horas, as reduzisse o amor de Cristo a uma hora só. Ó amor verdadeiramente imenso! Que interessante esse paralelo que ele faz com o sacrifício de Jesus Cristo ao trabalho que Jacó teve por Raquel, tá? E se Deus estivesse respondendo aí às orações de Lia? E se essa história que a gente vê que Lia foi dada a Jacó primeiramente, realmente fale de como Deus concedeu a bênção que Lia pedia e precisava? Talvez a história aqui nesse capítulo seja mais sobre Lia do que sobre
Jacó, tá? Porque a gente pode ver em Gênesis, capítulo 30, versículo 13, então disse Lia, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. Ou seja, ela se considera uma abençoada por ter sido talvez ouvida pelo Senhor e dada a Jacó. Versículos 26 a 28 de Gênesis 29. E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a mais nova se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta. Então ele lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Jacó já recebe Raquel por mulher uma semana após se casar com Lia. A gente tem a concepção errada, né? De que ele trabalhou os outros 7 anos antes de desposar Raquel. Mas não, cumpre a semana dessa e aí você pode ter Raquel e trabalha enquanto está com Raquel e com Lia. Versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Desprezada, em inglês, foi traduzida para desprezada em português, mas em inglês é hated, ou seja, odiada. Tá? Então, Lia, ela teve aí Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Lia ainda tem uma filha, né, que é chamada de Diná. Raquel, ela tem José, Benjamim. As concubinas de Lia, Zilpa, que deram Gade e Aser, e a concubina de Raquel, Bila, que deram a Jacó, Dan e Naphtali. Tá? Gênesis capítulo 30 agora, versículos 14 a 16. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo. E trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó do campo, à tarde, saiu-lhe Lia ao encontro e disse, achegar-te-ás a mim, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E mandrágora aí, tá? Muitos cientistas, ou muitos estudiosos, dizem que é um certo fruto cujo nome científico é Mandrágora officinarum L, que é um vegetal da família das Solanaceae. É famosa por supostamente apresentar atributos afrodisíacos, alucinógenos, analgésicos e narcóticos. As raízes dessa planta se assemelham a fetos humanos, a bebezinhos, né? Há a possibilidade da palavra ser uma alteração do vocábulo assírio namtar-ira, que tem o sentido de droga masculina de namtar, pois tinha a fama de erradicar o problema da esterilidade. Então vejam como elas até recorreram a métodos da sabedoria popular para engravidar, né? Se submeteram aí a esses tratamentos empíricos para que pudessem ter filhos e serem aceitas na sociedade. A gente às vezes não faz isso. A gente às vezes tem os Ozempics da vida, os Monjaros aí da vida, né? Que só para a gente se enquadrar numa norma da sociedade, a gente às vezes não sabe nem a procedência, nem dosagem, nem posologia, riscos, a gente se submete a várias coisas só para se encaixar na sociedade. Gênesis capítulo 30, versículo 17. E Deus ouviu Lia e ela concebeu e deu à luz um quinto filho. Tá? Reparar que não foram aí as mandrágoras as responsáveis pela gravidez de Lia, tá? Mas
O versículo ele diz aí: Deus ouviu Lia. A gente pode ver outra superstição nos versículos 37 e 38. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheira e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos bebedouros e nos coxos de água, aonde o rebanho vinha beber, e concebiam quando vinham beber. Tá? Outra crença popular não foi o fato das varas. Ok? Versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Lembrou-se Deus de Raquel, a gente deve enfatizar que a mensagem principal do quiasma da história do dilúvio era lembrou-se Deus de Noé. Vocês se lembram lá em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Essa é a mensagem principal. E é a mensagem do Velho Testamento. E o Senhor lembra dos seus servos. Deus sempre lembra do seu povo. Tá? Vamos para Gênesis 31. E aí no versículo 4. E então Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, ao seu rebanho. Então ele consulta a sua família. Tá? É isso que nós temos que fazer nos nossos conselhos familiares. Temos que colocar todos a par da situação. Temos também que deixar todos, né, à vontade com a nossa situação, sabendo da situação. Esse é o conselho de família. Reúna suas famílias, conta como está a vida, conta qual é a situação financeira da família. Reparte com eles. Versículo 5: E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Aí a gente vê o testemunho de Jacó reconhecendo a mão de Deus. A gente vê também o testemunho de Jacó no versículo 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora com mãos vazias. Deus atentou para a minha aflição e para o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Tá? Jacó passa mais 6 anos, além dos 14 que já havia trabalhado aí por Raquel, amealhando riquezas para que se cumprisse de forma física, tá? E com bens materiais, o convênio de Gênesis 28, 20 a 22. Então ele estava preparando para cumprir com esse convênio. E no versículo 7, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Aí é uma força de expressão de Jacó, né, dizendo que Labão havia mudado os termos do acordo que tinham várias vezes. É como hoje em dia a gente diz, eu já falei 1 milhão de vezes. Não, não falou 1 milhão, tá bom? Então aí é só uma força de expressão, não quer dizer que mudou 10 vezes. Versículos 14 a 16. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e consumiu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Raquel e Lia concordam em deixar o pai. Vendeu-nos, ou seja, recebeu o dote por nós, que equivalia a 3 anos de salário, e ao que parece, não repassou nada, tá, do valor devido para elas do dote que havia recebido. No versículo 19, e havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Alguns estudiosos sugerem que esses terafins habilitariam Raquel em reclamar herança de terras. Outra ideia é que esses ídolos lhes protegeriam na sua viagem. O autor parece presumir que os leitores entenderiam a razão óbvia para roubá-los, o que não acontece porque nós não estamos lendo isso naquele tempo, tá? Aí a gente vê também referência a esses ídolos dos versículos 30
a 35. E todos esses versículos são dedicados à confusão que foi causada por conta desses ídolos aí. Significavam bastante para Labão e para Raquel, a ponto dela ter furtado isso. Tá? A gente não entende hoje muito bem o que acontecia, mas era uma coisa muito valiosa, talvez emocionalmente, talvez até religiosamente valiosa para eles. Tá? Avancemos então para o capítulo 32 de Gênesis. A gente vê dos versículos 9 a 10 a oração de Jacó para que tudo corra bem. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: retorna à tua terra e à tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as benevolências e que toda a fidelidade que tivesse para com teu servo, porque apenas com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois grupos. A gente pode ver uma mudança em Jacó, uma humildade, uma certa experiência aí que ele adquiriu nesses 20 anos de exílio. Jacó ele estava muito preocupado com esse encontro que ele ia ter com Esaú. Ele sabia das promessas do Senhor, no versículo 12: E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então ele sabia, mas ele não sabia o resultado desse encontro que teria com Esaú. Ainda mais quando ele fica sabendo que Esaú vem ao seu encontro com 400 homens. Olha lá no versículo 6. E os mensageiros retornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te, e 400 homens com ele. Apesar de confiar no Senhor, ele não deixa de fazer sua parte. Ele reparte o povo, versículos 7 e 8. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em dois grupos, porque dizia: se Esaú vier a um grupo e o atacar o outro grupo, escapará. Ele manda presentes, no versículo 13 a 15, e passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele leva sua família para um lugar seguro, versículos 22 e 23. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Val é um riacho, tá? E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, um riacho, e fez passar tudo o que tinham. Então, ele se preparou para esse encontro. Sabia das promessas do Senhor, mas ele se preparou. Fez o melhor que pôde e confiou no Senhor. E aí, talvez a melhor forma da gente ler os versículos seguintes, anotem aí, é o 24, 27, 28 e 29. Tá? Vamos ver aí, ó, nessa ordem. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até que a alva subia. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. A gente pode ver aí no versículo 25, talvez, que tenha tido uma interferência do editor do texto, tá? Com essa história da coxa, etc., de um nervo que não mais foi tocado. Talvez não, tá? O versículo 24, a gente pode traduzir não que até que a alva subia, mas ao amanhecer. E lutou com ele um homem ao amanhecer. É isso que o hebraico quer dizer. E ainda assim, a palavra hebraica para lutar, yevek, significa
To grasp around em inglês, ou seja, agarrar ao redor, o que indicaria uma luta, talvez fosse quase como um abraço. Então, Jacó está agarrando-se ao alguém ao amanhecer. Como isso não fazia muito sentido para o editor, ele transforma isso em uma luta na qual a coxa de Jacó é machucada. Aí ele tenta justificar com o versículo 32, coisa estranha, né? Porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no tendão encolhido, e aí os filhos de Israel não comem um tendão encolhido que está sobre a juntura da coxa, tá? É, é essa história. E aí eu queria que vocês reparassem no fundo aí da nossa aula, tá? Nessa figura. Parece esse abraço, ok? Então vamos analisar onde nós temos esse contexto de abraço no Evangelho, tá? No versículo 27, qual é o teu nome? E ele disse Jacó. Há essa troca de nomes, ok? Primeiro, Jacó dá o seu nome de registro, Jacó. E aí no 28, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Agora ele está recebendo um novo nome, Israel. Deus prevalece, tá? No templo, muitas vezes nós somos ensinados sobre a realeza em Israel. A ideia de nos tornarmos Israel e sermos participantes do convênio de Abraão, Isaque e Jacó se torna completa no templo, como vimos na discussão do convênio abraâmico. E aí eu vou deixar um cardzinho para você dar uma olhadinha novamente no vídeo do convênio abraâmico, tá? Então, esse convênio de Abraão, Isaque e Jacó se torna completo no templo, na cerimônia do casamento celestial. E aí, no versículo 29, e Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E o relato para. Qualquer que seja o nome que seria dado, não foi permitido registrar, tá? Então, lembrem-se do templo sagrado, onde nós apresentamos o nosso nome de batismo, nosso nome terreno, apresentamos o nosso nome, tá? Novo nome, e aí em algum momento nós temos uma situação semelhante a esta, ó, esse abraço, onde a gente não sabe o novo nome, não está registrado aí, como diz nas escrituras, não sabe as palavras, mas nos são concedidas enquanto estamos assim abraçados, tá? Por meio do véu do templo que simboliza Jesus Cristo, ok? E não é registrado. A gente recebe ali. Lembrem-se de toda essa experiência e vocês vão se lembrar de Jacó e do convênio que é feito com ele. Versículo 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Panim, em hebraico, face. Logo depois da troca de nomes, o nome de registro, o novo nome, a parte que nós não temos e que nos é dada ali, que não está registrada, Jacó diz que viu Deus face a face. Lembra de alguma hora no templo? Que entre, ok? Então a restauração, ela nos trouxe verdades que existiam, como vocês puderam conferir, desde o princípio. No nosso último capítulo dessa discussão, Gênesis 33, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Parece muito com a linguagem do filho pródigo de Lucas 15, 20.
Viu o versículo 9? Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Você não recebe de quem tem menos. Essa é uma tradição no Oriente Médio. Parece que Esaú teve sim uma boa vida, apesar de talvez não ter o convênio, como excelentes pessoas que nós hoje temos ao nosso redor. Sim, eles têm muitas bênçãos, mesmo sem o convênio, e cabe a nós levar o convênio a essas pessoas, tá? Gênesis, então, é uma história de família. Êxodo já vai ser uma história nacional, uma história de nação. Mas Gênesis se trata de família, família de Adão, a família de Abraão, a família de Israel barra Jacó, né? Versículo 20, e levantou-se ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Tá? Em hebraico é El Elohe Israel, que significa El, Deus, é o Deus de Israel. Tá? Jacó atesta que Jeová, El, é o seu Deus. É o seu testemunho de que de todos os deuses ele escolheu Jeová por seu Deus. E aí nós vamos ver o resto da história, tá? Que os filhos agora vão ser os desafios de Jacó, ele tem que lidar com esses desafios. Mas, para terminar, esse versículo 20, ele reconhece e escolhe Deus sobre todos os outros. Que nós possamos escolher Deus sobre todos os outros, sobre todas as outras coisas deste mundo, dinheiro, fama, sucesso, uma conta recheada e por aí vai, reconhecimento, que nós possamos escolher El, sendo o Deus de nossa